Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30. Glórias ao Senhor. Deixa eu só conferir para ver se está no 2G, porque às vezes está no 5G e a live cai. Só vou dar uma conferida aqui rápido. Voltei. Tá no 2G. Não está no 5G, porque quando tá no 5G cai. Opa, meu pessoal hoje entrou pontual. Mona Lisa tá por aí, Jesus, quanto tempo, Mona Lisa? Andréia, seja bem-vinda. Kate, seja bem-vinda. Mona Lisa, meu Deus, o que aconteceu, Mona Lisa? Você sumiu, desapareceu, virou manchete. Priscila também tá por aí. Ó, Priscila, glórias ao Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, garota. Mona Lisa, conta aí as novidades, Mona Lisa. O que é que aconteceu que você sumiu, desapareceu, virou manchete? Como diz, né? Boa noite. Enquanto o pessoal tá entrando, vai tocando no coraçãozinho aí, para que o Instagram possa estar entregando aí, tá? As lives para mais pessoas, tá? Mona Lisa, você chegou saudades das lives, né? Pois é. Nem parecia que tava com saudade, né? Desapareceu, acho que tem uns 4 meses, 3 meses, não sei. Mas de lá pra cá a gente mudou um pouco, tá? Esse ano, na virada do ano, a gente fez um propósito aí de lermos a Bíblia em um ano. Então a gente ia separar de domingo a quinta-feira e ler 5 capítulos por dia. E meditar na live 9h30, meditar aí os 5 capítulos. Só que a gente foi percebendo que 5 capítulos eram muito para se fazer em 30 minutos. A gente passou para 1 hora e viu que também era muito capítulo para 1 hora. Então a gente acabou entrando no bom senso de separar 2 capítulos por dia e meditar dentro de 1 hora aí esses dois capítulos. De vez em quando a gente só consegue fazer um capítulo em 1 hora e a gente deixa outro capítulo para o outro dia. Mas a gente não está mais com pressa de terminar a Bíblia em 1 ano. A gente quer ler a Bíblia toda no tempo que levar para ler, mas durante a leitura de cada capítulo, está estudando o capítulo que nós lemos, refletindo ali aquele capítulo que nós lemos e tirando aplicações para as nossas vidas. Então a gente vai, creio, né, que a gente vai ler essa Bíblia em 1 ano e meio, mais ou menos, mas a gente vai ler todos os livros, passar praticamente quase todos os versículos e vamos aprender o máximo que a gente puder à medida que a gente estiver lendo aí a palavra do Senhor no período que estamos fazendo, tá? Então agora já não é mais dentro de 1 ano, agora é no tempo de Deus, tá? Mas em algum momento, se Jesus não voltar, se Ele não nos levar, nós vamos estar concluindo a Bíblia. A gente está hoje no capítulo 37 e 38 de Gênesis. Então já tivemos aí várias lives desde o dia 1º e estudamos 36 capítulos já de Gênesis. Elas estão todas aí gravadas no perfil. O meu conselho para você é: leia a sua Bíblia até o capítulo 38, não é 38, vai até onde a gente parou e acompanhe conosco daqui para frente, tá? É o meu conselho que eu dou para você que está chegando aí agora. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou deixar aqui os avisos de sempre, tá? Lá no link da bio, que é onde está a setinha aí, você vai encontrar alguns links importantes onde você pode abençoar assim o nosso ministério. Você pode usar o Pix, que está lá na bio também, acima, tá? Que vai ficar aí discriminado. Ou você pode adquirir um e-book, o meu primeiro e-book está aí embaixo, comprar alguma coisa na Amazon através do nosso link, entrar no nosso grupo do WhatsApp para a gente estreitar aí o relacionamento, estarmos mais próximos, ou participar das nossas mentorias quinzenais aí. Nós estamos indo para a mentoria número 4 semana que vem, né? A próxima sexta, toda sexta-feira, em 15 dias, nós temos uma mentoria aí, Jornada ao Santuário. Toca lá para você saber melhor do que se trata a Jornada ao Santuário. Tem uma live lá de 30 minutos explicando o porquê de eu ter criado essa jornada, tá? Assiste lá e participe, se Deus assim tocar no seu coração. E aqui, cadê? Nós agora estamos... Nós agora estamos e vamos, né,
ler e meditar nos capítulos 37 e 38. Muita coisa aconteceu desde que Deus criou todas as coisas, né? A gente passou por muitas situações aqui, a queda do homem, Noé, o dilúvio, a confusão das línguas lá na Babilônia. Passamos para a chamada de Abraão saindo, nascendo Isaac, casando com Rebeca, Esaú e Jacó. E a gente está entrando aí no contexto agora onde vai focar um pouco mais na família de Israel, de Jacó, que nos últimos capítulos teve um encontro pessoal com Deus finalmente e passou a ser conhecido como Israel. Glórias ao Senhor. Vamos orar para que Deus venha tomar a primazia, para que Ele venha nos abençoar. Deixa eu abrir aqui os comentários. E assim a gente vai meditar e refletir na palavra do Senhor esta noite. Oremos. Pai amado, vemos humildemente, Deus, neste momento, lhe agradecer pelo dia que está terminando, Deus. Pelo dia que passou, estamos aqui neste momento reunidos, pois o Senhor nos guardou, nos livrou de todo mal no percurso desse dia e nos possibilitou estarmos aqui neste momento para que possamos buscar assim a sua face, buscar entender um pouco mais a tua vontade através das Sagradas Escrituras. Rogamos por discernimento, rogamos por sabedoria, que o Senhor venha estar assim nos conduzindo, nos guiando, nos ensinando as lições necessárias para que possamos amadurecer, possamos crescer, possamos dar lugar para maior santificação. Ser conosco nessa noite. Rogo por esses que estão presentes, por aqueles que vão entrar, por aqueles que vão assistir no decorrer do dia, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles. Ser conosco. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Capítulo 37 de Gênesis. No seu verso 1 está escrito assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. A gente viu ontem, né, no capítulo 36, a genealogia de Esaú. Eu falei com vocês ali que o foco do capítulo 36 era que a gente aprendesse que os edomitas, a descendência dos edomitas era de Esaú. O foco ali principal era nisso. E dentro também do capítulo 36 nos é informado que Esaú deixou as terras do pai e foi morar, foi colonizar as montanhas de Seir, tá? Porque Isaac havia dado a bênção da primogenitura para Jacó, e Esaú reconhece essa bênção saindo da terra do pai e indo para a montanha, porque as fazendas ali, né, os pertences de Esaú junto com os pertences de Jacó eram muito grandes, eles não poderiam ficar na mesma terra, devido à quantidade de animais, né, que eles tinham ali. Então alguém teria que sair, e Esaú reconheceu ali a primogenitura que foi concedida ali, a bênção da primogenitura que foi concedida para Jacó, e deixou a terra do pai para Jacó e foi para a montanha. E aqui no verso 1 fala: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, tá? Justamente confirmando a informação que tinha ali no capítulo 36, de que Esaú saiu e deixou Jacó lá na terra que o pai morava, tá? Glórias ao Senhor Jesus. E no verso 2 vem falando aqui: estas são as gerações de Jacó. Primeira vez que eu li esse versículo aí, falou assim: estas são as gerações de Jacó, eu achei que iria discorrer ali a respeito de todos os filhos que Jacó teve, com todas as esposas que ele teve, com as concubinas que ele teve, mas de repente ele só fala de José. Aí eu tive a curiosidade, né, porque às vezes a gente pega uma versão da Bíblia e lê e não fica muito claro o que está querendo ser dito ali. Sempre quando você tiver dúvidas a respeito do que está querendo ser dito ali, ou parecer estranho aquilo que você está lendo na Bíblia, você pega uma versão diferente da Bíblia, tá? Eu tenho aqui pelo menos no celular, nos aplicativos de hoje, você consegue pelo menos umas 4 ou 5 versões no celular de graça, tá? Antigamente a gente não tinha esses aplicativos, a gente tinha que ter as Bíblias em casa mesmo, né? Eu mesmo aqui tenho umas 4 ou 5 ou 6 Bíblias de versões diferentes aqui em casa.
Que antigamente eu pegava elas e comparava umas com as outras. Hoje, com a internet, com os aplicativos, eu não preciso estar pegando a Bíblia, né? Eu vou na internet, só mudo lá a versão para outra versão e já leio o que é que em outra versão foi escrito ali, tá bom? Porque as pessoas que traduzem aí e que escrevem, são responsáveis por escrever as versões da Bíblia, cada um às vezes tem uma linha de raciocínio, traduz de uma forma. E as versões antigas tinham uma linguagem mais culta, mais erudita, mais difícil, né? Então geralmente é bom a gente pegar a nova versão transformadora, é a que eu aconselho vocês a estarem usando a partir de hoje, tá? Se você já não tem ela, procure comprar, porque ela é tipo linguagem de hoje, mas não com os erros e os vícios que ela tem, tá? Atualmente a nova versão transformadora é uma das versões mais bem conceituadas da Bíblia e ela tem uma linguagem clara, tá? Uma linguagem fidedigna, mas clara, uma linguagem que a gente consegue entender atualmente. Então aqui estava assim, e estas são as gerações de Jacó. Eu falei assim, isso aqui tá estranho, porque ele não está citando ali os filhos, só está citando José. Então deixa eu dar uma olhada aqui em outra versão para ver. E aí, em outra versão está escrito assim, na nova versão transformadora, está escrito assim: este é o relato de Jacó e sua família. Olha para você ver como fica muito mais claro. Na outra versão está assim: e estas são as gerações de Jacó. O sentido disso aí é que iria contar a história de Jacó. Só que gerações dá a entender que parece que vai falar sobre a descendência, né? Os filhos, o nome dos filhos e tudo mais. Mas na hora que você pega a outra versão, tá assim: este é o relato de Jacó e sua família. É o relato da história da família, tá? E em seguida ele fala: sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, que era uma concubina, e com os filhos de Zilpa, que era outra concubina, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Más notícias de quem? Dos filhos de Bila e dos filhos de Zilpa. Vocês sentiram falta de alguém aí? Nesse verso 2? Vocês sentiram falta de alguém aí nesse verso 2? Ele ficava de olho nos filhos de Bila e nos filhos de Zilpa. Tá faltando alguém aí? Quem é que tá faltando aí? Tá faltando mais gente, não é só Benjamim não. Jacó teve quantas esposas? Isso, Kevli. Tá faltando os filhos de Lia, ou outras versões, Leia, né? Tá faltando os filhos de Lia. Por que ele não ficava de olho nos filhos de Lia? Será que ele só ficava de olho nos filhos das concubinas? Porque Leia ou Lia, né, depende da versão, ela foi a primeira esposa de Jacó. Esposa legítima. A primeira esposa. Aquela que nos dias de hoje seria a única esposa dele, né? Não teria poligamia nesse sentido. Só teria ela. E aqui fala que ele ficava de olho nos filhos de Bila e nos filhos de Zilpa. E não menciona os filhos de Leia. Tá? E Benjamim possivelmente era muito novo, era uma criancinha ainda nessa época. E Raquel tinha acabado de morrer, né? Recentemente com o nascimento de Benjamim. Então ele não é nem mencionado, porque eu creio que ele era bem novo nessa época. A Bíblia não menciona porque que ele não olhava os filhos de Lia, não fala nada, apenas coloca que eles não eram vigiados. Os únicos que eram vigiados aí eram os filhos das concubinas. E não tem explicação para isso, tá? Eu só achei uma curiosidade. Senti falta aqui. Por que está olhando uns e não está olhando os outros? Estranho, tá? Geralmente o pessoal usa esse contexto aí de que José trazia as más notícias deles a seu pai, como se fosse um defeito que José tivesse, tá? Como se ele fosse fofoqueiro. Algo nesse sentido, né? A gente vai ver por que é que José fazia isso um pouco mais lá na frente, tá? Verso 3 está escrito assim: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos,
porque ele era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Israel amava José porque ele era um filho que foi feito quando ele era bastante velho. Mas a gente sabe também que José era filho de quem? Quem era a mãe de José? Quem era a mãe de José? Fala, responde aí para mim. Gerson, seja bem-vindo. Ana, seja bem-vinda. Alfredo, Lúcia, Deus abençoe sua vida. Quem é que era a mãe de José? Eu acabei de falar aqui recentemente. Raquel era a mãe de José. Justamente, gente. Raquel era a mãe de José. Só que Raquel teve mais um filho, que foi tido por último. Um filho que foi tido numa idade mais avançada ainda do que José. Por que José era mais preferido do que o caçula, o último filho? A gente sabe sim que José era um dos mais especiais, porque era filho de Raquel. E Raquel era a mulher que ele sempre amou desde o início. A única mulher que ele queria ter era Raquel. Infelizmente ele foi enganado. Teve que casar com as duas irmãs por causa do engano do pai, enganando Jacó. Labão ali o enganou. Mas aí Kevin colocou porque foi o primeiro dela, tá? Foi o primeiro. A Bíblia fala assim, porque ele era filho da sua velhice, como se ele fosse mais especial, porque ele fosse quase que o caçula, mas o caçula era Benjamim. Mas o que aconteceu no nascimento de Benjamim? O que aconteceu no nascimento de Benjamim? Creio que a linha de raciocínio é mais de acordo com o que Kevin colocou aí mesmo. Ele era o primogênito de Raquel. Então, como era o único filho que ele gostaria de ter tido, na realidade, era José. Vamos colocar nesse quesito, né? E através de Benjamim, Raquel morreu, né? Raquel morreu no nascimento de Benjamim. Benjamim provocou a morte, entre aspas, né? Devia estar virado ali, naquela época não tinha cesárea, né? Então, nós cortasse ali a barriga para tirar, ia cortar e a mulher ia morrer. Porque não se fazia cesárea como se faz hoje, tá? Infelizmente a mulher morria durante a cesárea. Se houvesse uma cesárea para salvar o filho, a mulher morria no processo, tá? Se não conseguisse tirar pelo lugar que tinha que sair de verdade e partisse para um tipo de cesárea ali, de corte, a mulher morria no processo. Não tinha como salvar a mulher, né? Então aqui eu creio que a linha de raciocínio melhor é que José era o primogênito de Raquel e Benjamim, através do nascimento dele, né, a Raquel morreu. Então Jacó tinha de tudo para gostar mesmo de José, né? Todas as situações e circunstâncias favoreciam a José ser ali mais quisto ali diante dos demais filhos que estavam ali, tá? Vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aqui entrou a inveja, né? Por culpa não de José. Infelizmente o pai não soube lidar com o contexto todo ali e saber amar e cuidar e zelar e respeitar todos os filhos de maneira igual. Ele infelizmente deixou expresso a preferência, e quem sofreu com isso foi José, no sentido dos irmãos ali infelizmente não verem José mais com bons olhos, ainda mais que ele servia aí de vigia dos irmãos. Isso acabava piorando a situação. Verso 5: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Meu Deus do céu, o cara já está sendo odiado e de repente recebe um sonho. Quem foi que deu este sonho para José? Quem deu este sonho para José? Ele já não está bem ali na situação. De repente
tem o sonho. Quem deu este sonho para José? O que é que falava sobre o sonho? Deixa eu ler aqui. Deus, justamente Deus que deu esse sonho, tá? E ele disse: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos ali no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos, esqueci a pronúncia, o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? José não era o primogênito. O primogênito era o filho de Lia, Rúben, tá? Demorou muito para José nascer. Teve os filhos de Lia, os filhos da escrava de Lia, da escrava de Raquel, da escrava de Lia. Depois Raquel teve José. Demorou muito para José vir. Se fosse para poder alguém realmente reinar sobre alguém, deveria ser o Rúben, né? Que é o primogênito. E não José, mas Deus deu esse sonho. Você já conhece a história, você já conhece a Bíblia, você já sabe por que Deus deu esse sonho, tá? Mas pra gente que está lendo a Bíblia agora, capítulo 37, vai demorar um pouquinho para chegar no real significado do sonho, né? Na revelação do sonho, vai ficar um pouco mais lá para frente. Vamos fingir que a gente não sabe. A gente vai continuar lendo, tentando descobrir aí, à medida que a gente lê, o porquê que Deus deu esse sonho para José, tá? Para você que está ali na Bíblia pela primeira vez, talvez você ainda não saiba por que que Deus deu esse sonho, mas continue lendo conosco, que mais lá na frente você vai saber, tá? Deus revela aos seus servos, né? Os profetas, aquilo que há de vir. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Glórias ao Senhor Jesus. Onde é que eu parei? Tá. Ok. E José teve outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Você está falando que toda a família vai se dobrar diante de você? Mas Raquel era mãe de José, ela já estava morta, né? Mas ele tinha tido um sonho, e neste sonho o que Deus está querendo passar ali na realidade é que a família iria estar subordinada à autoridade de José no futuro, né? Quando fala pai, mãe e irmãos ali, em resumo está falando a família. A família estaria ali em submissão, em subordinação, em algum momento da história a José. Justamente, né? Mas é um sonho que ele teve, né, Andréia? Deus deu o sonho onde havia um sol e havia a lua e havia 11 estrelas. Como eram 11 estrelas e ele tinha 11 irmãos, ficou fácil de perceber que o sol era o pai e a lua era a mãe, a figura paterna e a figura materna e os irmãos, né? A dedução ficou bem fácil ali de entender. Mas não é porque Raquel estivesse viva ou focar que havia uma mãe dele ali, ou uma madrasta, algo nesse sentido. Eu acho que o resumo do sonho foi mostrar que a família seria subordinada, estaria subordinada à autoridade de José no futuro, tá? Seus irmãos, pois, o invejavam. Tá vendo o problema que dá do pai valorizar mais um do que o outro? Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Jacó, ou Israel, por experiência de vida agora, né? Ele já caminhou muito com Deus, na época ele era um religioso. Depois teve experiências sobrenaturais com Deus, depois do encontro pessoal com Deus.
Então ele percebeu que estes sonhos talvez não seriam coincidência, né? Deus estaria revelando algo no futuro. Então aqui mostra que Israel, Jacó, né, guardou essa situação no coração dele. Criou uma expectativa, uma curiosidade. E ele deixou ali reservado para poder ver, né, o que queria acontecer no futuro. Verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Siquém a gente sabe que foi aquela terra lá que infelizmente o cara estuprou a irmã, a filha de Jacó, Diná, né? E os irmãos mataram ali todos os homens daquela terra. Disse, pois, Israel a José. Disse Jacó, que agora está sendo chamado de Israel. Disse Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me notícia, traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, que é onde ele morava, para Siquém. Daí você percebe por que no início do capítulo falava que José trazia más notícias deles a seu pai. Por que ele trazia as más notícias deles a seu pai? Porque o próprio pai o enviava para averiguar, né? José era o olheiro de Jacó, né? Era o vigia. Jacó usava ele para poder ver se o povo estava trabalhando. Então não era bem culpa de José por ser fofoqueiro. Mas o pai mandava ele fazer, ele ia lá e cumpria a ordem, né? As pessoas geralmente pegam essa situação aí para falar que ele era fofoqueiro. Não é bem assim, gente. Toma cuidado, lê um pouquinho mais aí a Bíblia. Você vai ver que ele estava só cumprindo a vontade do pai, aquilo que o pai pedia para fazer, tá? E aí no percurso ele encontrou um homem. E este homem falou que o pessoal estaria em Dotã, outra região ali próximo de Siquém. E aí José foi atrás dos irmãos lá em Dotã. E os irmãos, vendo ele de longe, está lá no verso 18, conspiraram contra ele para o matarem. José estava ao longe vindo, e os irmãos ali viram ele vindo sozinho e acharam nisso uma oportunidade para acabar com o filho queridinho do papai, tá? No verso 19 diz assim: e disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Lá vem o maior dos sonhadores, né? Fazendo uma crítica, né? Aos sonhos que José estava tendo, que a gente sabe que eram sonhos, eram visões ali, revelações do próprio Deus para ele, né? Mas ninguém percebia, ninguém sabia ainda naquela época o que iria acontecer no futuro, tá? Verso 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos e vamos ver o que será desses sonhos que ele anda tendo, né? Vamos matar ele, e aí a gente vai ver se realmente esses sonhos que ele está tendo vai acontecer. Você já deve ter ouvido aquela máxima que nos nossos dias é dito, né? Quem tem promessa de Deus não morre, né? Quem tem promessa de Deus morre, sim ou não? Me responde aí, quem tem promessa de Deus morre? Sim ou não? Me fala aí. Quem tem promessa de Deus morre? Sim ou não? Quero ver sua opinião a respeito. Coloca aí para mim. Quem tem promessa de Deus morre? Sim ou não? André falou sim, sim. Kelly falou sim. Kevin falou sim. Para cumprimento da maior promessa. Sim. Gente, a gente tem que ver
que as promessas e profecias que eram ditas no Antigo Testamento são diferentes das profecias que nós vemos nos dias de hoje, tá? A profecia feita no Antigo Testamento, ela tinha um peso maior. Muitos profetas, aquilo que eles diziam, literalmente diziam, era realmente palavra do Senhor, tanto que foram parar nos escritos do Antigo Testamento como palavra de Deus, tá? Então, quando Deus prometia algo ali no Antigo Testamento, ipsis literis, de acordo com o que está realmente escrito, se cumpria do jeito que Deus escreveu. Então, se a gente vê, Deus revelou o futuro para José. A gente ainda não sabe, a gente está lendo, a gente só sabe porque a gente já sabe da história, mas não tinha nada do que poderia ser feito ali para tentar matar José, porque Deus não ia permitir, tá? Coisas iriam ter que acontecer ali por meio de José. Deus tinha um projeto, Deus tinha, né? E não iria acontecer a morte ali no caso de José. Mas nos dias de hoje, tá? As profecias que são dadas têm possibilidade de erro, ok? Não são 100% como acontecia no Antigo Testamento. São passíveis de erro por causa, infelizmente, de nós, pecadores. Dos profetas aí que Deus separa e dá o dom de profecia, que às vezes eles não entregam a mensagem do jeito que Deus deu, às vezes eles complementam, ou então tiram alguma coisa. Então, assim, a gente não pode tomar uma profecia dita através de alguém que tem um dom de profecias, de revelação nos dias de hoje, como se fosse um profeta de antigamente falando. Não é a mesma autoridade, não é, tá? Temos que tomar cuidado, ok? Então, hoje, quem tem promessa de Deus, sim, pode morrer, porque a gente não tem como ter plena certeza que é Deus falando usando alguém, se é Deus realmente falando ou não, nesse sentido, tá? Então tem que se tomar cuidado, tem que se tomar muito cuidado nos dias de hoje, ok? Não, essa máxima de que quem tem promessa de Deus não morre, ou Deus me revelou e vai fazer tal coisa e eu não vou morrer antes disso, toma cuidado com isso. A melhor maneira é sempre a gente se submeter à vontade de Deus, ser humilde em reconhecer que nada podemos fazer e pedir constantemente a Deus misericórdia e que Deus venha cumprir a vontade dele em nós. E não usar as revelações que Deus nos concede para nos tornar prepotentes, achando que nós somos alguma coisa, e nessa arrogância, nesse orgulho diante de Deus, a gente acabar sendo consumido pelo próprio pecado da soberba, tá? O pecado aí do se auto-exaltar, tá bom? Que é o que acontece às vezes com algumas pessoas que, por causa de alguma profecia que recebeu no passado, acabam não buscando o caminho da humildade, da obediência, da submissão, do descansar, do esperar em Deus, mas não, acabam se tornando orgulhosos, vaidosos, como o próprio Satanás se orgulhou ali de ser o sinete ali, de ser o aferidor de medida, né? De ser o exemplo maior no céu e almejou ser como Deus. Temos que tomar cuidado para que a soberba não cresça, né? Aparentemente eu acho que tem provérbios que fala que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína, tá? Nós temos que ser humildes, dependentes de Deus, descansando em Deus, esperando em Deus, que a vontade de Deus venha à existência e tendo toda a paciência do mundo para esperar ela chegar, tá? Não fazer o nosso tempo, mas esperar o tempo de Deus na nossa vida. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, quem tem promessa de Deus, se não tomar cuidado, nos dias de hoje, morre, tá? Toma muito cuidado. Verso 21. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. O Rúben, o primogênito ali, intercedeu por José para que os irmãos não o matassem. Também lhes disse Rúben: não derramais sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele. Isto ele dizia para livrá-lo das mãos dos irmãos e para levá-lo de volta para o seu pai. Rúben queria devolver José são e salvo
para Jacó. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica lá de várias cores, bonitinha, que o papai tinha mandado fazer só para ele, né? E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela, ele ficou lá dentro do buraco. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Eles viram então uma excursão ali de pessoas que eram ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Alguém se recorda? Alguém se lembra de quem eram os ismaelitas? Dina, seja bem-vinda. Silvia, seja bem-vinda. Débora, Dácio, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hein, gente? Alguém se lembra? Isso, Kevin, filhos de Ismael, né? Descendentes de Ismael, que era filho de Aga. André colocou aí o que está escrito lá em Hebreus 11:13. Essas promessas aí, André, referem-se, tá, a essa promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó, tá? Porque o que Deus prometeu a Abraão e sua descendência é que no descendente dele, na descendência dele, seriam benditas todas as nações da terra. Então, à medida que foi passando as gerações, as descendências, os filhos foram nascendo, tá? Essa promessa, essa expectativa dessa promessa ficou sendo aguardada a concretização dela, que a gente sabe que era o nascimento de Jesus, a vida, o martírio ali, a paixão de Cristo, a sua morte, né? Ele pagando o preço ali da ira de Deus, sofrendo a ira de Deus, apaziguando ali a justiça de Deus, para que Deus pudesse ceder a misericórdia, ceder o perdão, já que a punição tinha sido paga em Cristo. E a partir daquele momento, pela fé, qualquer um que chegasse poderia ser salvo e reconciliado ali com Deus. Então, é sobre esta promessa que todos morreram esperando a concretização dela, tá? O pessoal estava aguardando a concretização da promessa, mas não viram com seus olhos, porque passou-se anos, centenas de anos, milhares de anos depois é que Cristo nasceu e morreu na cruz. É sobre esta promessa aqui, e aí em Hebreus 11:13 está sendo dito. Quando eu perguntei quem tem promessa de Deus não morre, é quando Deus dá algo específico para a vida da pessoa, que vai se cumprir na vida dela, antes dela morrer de velhice, ou de doença, ou de alguma coisa, tá? Deus fala que vai acontecer alguma coisa na vida dela, isso no Antigo Testamento. Então, essa pessoa que Deus deu algo específico para ela, que ia acontecer na vida dela, ela ainda estando viva, no Antigo Testamento, Deus ia cumprir isso aí, tá? A pessoa não ia morrer enquanto que essa coisinha aí não fosse cumprida. Depois que essa coisinha que Deus prometeu fosse cumprida, aí ela podia morrer. Nos dias de hoje, não existe isso. Não existe essa segurança. Quem tem promessa de Deus não morre. Não, a profecia que é dita pelo profeta, que tem o dom de revelação hoje, ela não tem essa autoridade que tinha no Antigo Testamento. Ela é um pouco mais falha, tá? Não é que seja falha, mas assim, é diferente. É diferente. É difícil explicar isso. Mas os profetas do Antigo Testamento são diferentes dos profetas que recebem revelação por meio do Espírito Santo nos dias de hoje. Não é a mesma coisa, eles são diferentes. Então, hoje sim existe risco, tá? Porque existe profecias que são condicionais, depende da sua obediência, depende de você andar de forma reta diante do Senhor, de você sempre estar buscando a vontade dele, estando no centro da vontade dele. E aí, às vezes, você não quer, e Deus respeita aí, entre aspas, o livre-arbítrio, entre aspas, né? O livre-arbítrio, e você acaba não recebendo a promessa. Claro que isso é para quem é pentecostal, para quem é renovado. Quem é cessacionista não acredita de forma nenhuma em qualquer tipo de promessa que exista nos dias de hoje, ou profecia que exista nos dias de hoje. Na cabeça deles isso não existe mais, tá? Acabou lá na época da igreja primitiva. Então realmente, para qualquer um que seja cessacionista, quem tem promessa de Deus morre sim, porque não existe profecia nos dias de hoje, tá? Nos dias que ele está vivendo.
Tá bom? Então tem essas duas linhas de raciocínio aí. Vocês sabem como é que é a nossa situação religiosa aí, né? Esses embates aí de visão. Mas hoje nós temos que tomar cuidado, tá? Não. Busque estar no centro da vontade de Deus. Se Deus te revelou alguma coisa, que vai acontecer na sua vida, tá? Busque fazer a sua parte em ser obediente, submisso, estar em comunhão, que Deus no tempo certo vai trazer à existência aquilo, tá? No tempo de Deus ele vai trazer à existência aquilo. Agora, se você descambar para o mundão e falar assim, Deus se vira de me trazer no momento que ele quiser, Deus tem promessa na minha vida, no dia que Deus quiser, ele trará, e você vai para o mundão e só na desobediência, na rebeldia e tudo mais, achando que Deus vai cumprir ainda a promessa em você, e você vivendo todo errado, toma cuidado, que pode ser que Deus exerça juízo sobre você, te puna ainda em vida, para não ter que te punir no dia do juízo lá, tá? E Deus permita ser ceifado a sua vida aqui mesmo, para justamente evitar de lançar você no lago de fogo naquele grande dia. E aquela promessa que você ficou se gabando, se exaltando, achando que Deus ia cumprir, que você podia fazer o que você quisesse da vida, que Deus ia cumprir a promessa, não vai se cumprir. O que vai se cumprir é que você vai morrer mais cedo, tá? É isso que vai se cumprir. Toma muito cuidado com isso, não se exalte. Então os ismaelitas ali eram os descendentes de Ismael, né? A gente vê ali que os irmãos pegam e vendem José por 20 moedas de prata para os midianitas. Depois a Bíblia lá na frente fala que eram midianitas. E eles levam José para o Egito. Mais tarde, Rúben, verso 29, mais tarde Rúben volta ali para buscar José, para tirar José do buraco. Quando chega lá, cadê José? Rúben aparentemente não estava lá. Os irmãos pegaram José e venderam José como escravo, pegaram a túnica de José depois e mataram um cabrito lá, e pegaram essa túnica dele e misturou com o sangue do cabrito para poder parecer que José tinha sido morto por alguma fera no campo, e entregaram para alguém levar a túnica para o pai, para que o pai pudesse reconhecer se aquela era a túnica de José. E aí o pai recebeu a notícia ali, recebeu a túnica, reconheceu a túnica e pensou imediatamente que algum animal tinha matado José. Certamente José foi despedaçado. No verso 33 é o que Jacó, né, pensa. E aí Jacó rasga suas vestes e entra num luto ali por vários e vários dias. Os irmãos tentam, os filhos, né, tentam consolá-lo, mas ele não aceita o consolo. Ele acaba falando ali que vai descer a sepultura em luto, vai descer a sepultura triste com a morte do filho dele. Ele tinha acabado de perder a mulher que ele amava, a única mulher que ele amou, Raquel, que era a mãe de José. Ele transferiu todo o carinho que ele tinha para José depois que a esposa morreu. E agora o filho predileto, aquele que era o primogênito da mulher que ele amava, morre também. Então foi luto sobre luto, né? Praticamente Jacó caiu num tipo de depressão, infelizmente. E no verso 36 nos é dito que os midianitas venderam Jacó para Potifar. A gente vai ver essa história depois, né? Para Potifar, o capitão da guarda oficial de Faraó no Egito. E aí termina o capítulo 37 e muda-se a cena. E no capítulo 38 começa a contar a história de Judá, tá? A história de Judá. Agora são 10h14, a história de Judá é um pouco mais curta. Eu acho que dá pra gente... Ih, Jesus. Meu Deus do céu. São 30 versículos. Mas eu acho que dá pra fazer. Vamos tentar fazer aqui. Se passar aí uns minutinhos, que agora são 10h15. Devo conseguir fazer uns 20 minutos aqui. Vamos ler um pouco mais rápido. Mas aqui é um pouco mais rápido. Tem menos coisa para se falar. Então, no capítulo 38, tira o foco de José, tira o foco de Israel, de Jacó ali, e vai para Judá o foco. Por essa época, Judá saiu de casa. Então, depois que aconteceu toda essa situação ali, Judá saiu de casa e foi para um local chamado Adulão, tá?
e foi morar com um homem chamado Ira. Ali Judá conheceu uma cananita, filha de Suá, né, que vivia ali na terra. Então não era uma pessoa de Deus, vamos colocar nesse sentido, né? Porque os cananeus não eram, infelizmente, já tinham se desviado do culto ao Deus verdadeiro. Eles já estavam adorando a deuses pagãos, a gente já percebe isso. Apenas a família aí de Jacó é que aparentemente estava guardando aí, pelo menos na Bíblia fica claro, né? Ele não cita outros lugares aí, mas pelo menos na Bíblia, a gente vê lá no início da Bíblia que havia outras nações que adoravam o mesmo Senhor. Mas à medida que foi passando o tempo, até a própria família de Abraão, os parentes começaram a se desviar e ter ídolos pagãos, né? A gente percebeu isso na medida que a gente vai caminhando em Gênesis, que apenas a família que Deus separou em Abraão, Isaac e agora Jacó é que mantiveram a fé genuína no único Deus verdadeiro. Todos os demais parentescos ali, descendentes de Noé, né, se desviaram do único Deus verdadeiro e começaram a inventar ali deuses pagãos para eles mesmos. Tá bom? E aqui Judá vai para uma terra estranha, diferente, e acaba casando com uma mulher, entrando em julgo desigual ali. E aí ele fala que teve relações com ela engravidou e teve um filho chamado um filho chamado Onã e um filho chamado Selá. São 3 filhos que Judá teve com essa mulher. O nome dela, engraçado, não fala o nome da mulher, só fala mulher, mas não fala o nome dela. Então, no tempo devido, depois que passou alguns anos, Judá vai lá e encontra uma mulher chamada Tamar para casar com seu filho primogênito, seu filho mais velho, o Só que o escreve E-R, o nome dele, mas o era um homem perverso, segundo o que está escrito aqui na Bíblia, no verso 7, mas era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Deus matou esse homem. Ele não morreu por causa natural, ele morreu porque Deus quis. Deus matou por causa da perversidade desse homem. Você imagina o quanto que esse homem era perverso, para Deus assim ceifar, vou tirar esse homem da face da terra porque esse homem é problema. Deus não fez isso com Hitler. Hitler fez o que fez, a atrocidade que fez, né, ali na guerra ali com os judeus. Deus não ceifou rapidamente ali Hitler acabou suicidando no fim da guerra. Quando ele ia perder a guerra, ele suicidou para não se entregar vivo, tá? É o que a história conta. Ninguém sabe se ele se escondeu, surgiu, né? Ninguém nunca encontrou o corpo dele, porque o corpo dele foi queimado. Mas aqui fala que Deus matou, literalmente matou e não teve descendência, não engravidou Tamar. Ele era casado com Tamar e não teve tempo dele engravidar Tamar. O que acontece? Judá pede para Onã, que era o segundo filho, ter relações com Tamar para gerar descendente de em Tamar. Então o filho que nascesse ali não seria considerado filho de Onã, seria considerado filho de A gente vai ver que esse tipo de costume depois, quando a gente estiver lendo lá Levítico, Deuteronômio, Deus colocou lá mandamentos para que houvesse esse tipo de atitude. Quando alguém morresse, para não se perder a herança, né, o irmão mais velho tinha que gerar descendência na esposa ali em luto, para que os filhos pudessem herdar a terra, para que não pudessem perder ali a herança da terra. A gente vai ver isso mais lá na frente, que era algo normal que o próprio Deus pedia para fazer, para se manter as terras dentro da família, tá? E aí que a gente vê então que era costume isso acontecer. Lá no verso 8 fala assim: então Judá disse a Onã, irmão de case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Então o primeiro filho que nascesse não seria dele. O primeiro filho que nascesse seria considerado filho do irmão falecido. Os próximos filhos que viessem seriam filhos dele, mas ele teria que casar com Tamar. Onã, não querendo ter filho que não fosse dele,
fazia sexo com a Tamar, chegou a se casar com ela e tudo, fazia sexo com ela, mas pegava e gozava fora, né? Infelizmente é isso mesmo que acontecia. Ele derramava o sêmen no chão. Na hora do orgasmo, ele tirava e tem um termo que se fala, que eu esqueci o nome agora, quando... Ai, Senhor... Coito interrompido, acho que é isso, é coito interrompido, que é o termo que é usado, né? O coito interrompido está próximo ali de gozar, e você faz o coito interrompido, acho que é isso aí, é coito interrompido que fala, que você remove e você acaba jogando o sêmen para fora, para evitar a gravidez, tá? Isso soou muito mal, a Bíblia fala, diante de Deus. Desse modo, evitava que Tamar tivesse... A Bíblia fala assim que Deus não gostava dessa atitude. Aí, ó, Kevin falou, é coito interrompido mesmo, é isso aí. Porque é o termo técnico, o nome do dado é o termo técnico, que fica bonito, não fica feio, a gente tá falando, né? Coito interrompido, fica uma coisa mais tranquila, até criança ouve, não sabe o que é que tá falando. Mas aqui só tem adulto, né? Então não tem tanto problema. Então aqui, gente, a gente percebe que ele fazia isso. Então ele tinha sexo com ela, mas ele não permitia que né, acontecesse essas coisas ali para poder ficar grávida. Infelizmente ele fazia o coito interrompido, e isso impossibilitava de ter filho tanto para ele quanto para o irmão dele. E Deus não gostou desse negócio. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude. Muita gente usa esse versículo, essa passagem aqui, para falar que Deus é contra método contraceptivo, Deus é contra camisinha, Deus é contra pílulas, né? Anticoncepcionais e tudo mais. Eu quero falar assim que eu não tenho uma opinião bem formada a respeito desse contexto. Esse versículo aqui não serve para isso claramente, porque o que Deus estava condenando aqui era a atitude enganosa dele em usufruir de prazer e não concluir aquilo que era devido, era mandamento, tinha que fazer. Deus depois vai colocar isso na lei. Isso tinha que acontecer, e ele não estava cumprindo com a vontade do próprio Deus. Ao não dar descendente ali, tanto para o irmão quanto para ele estava indo de encontro aos mandamentos de Deus, aos conceitos de Deus, tá? Aquilo que era costume que Deus aprovava naquele contexto. Então Deus vai lá e mata ele. Mata Onã. Misericórdia, tá? Deus quer que a gente seja fecundo. Deus quer que a gente tenha filhos, tá? Eu sei que Deus quer que a gente realmente tenha mais filhos, e a gente tem visto que nós temos tido muitos poucos filhos, infelizmente. A cada vez que passa, diminui mais a quantidade de filhos, e as pessoas hoje não querem nem se casar mais. Isso está indo totalmente ao contrário da vontade de Deus. O que Deus quer é que haja casamento, e que nesse casamento hajam bastantes filhos. Quem tem seguido a vontade de Deus, mesmo sem entender quem é esse Deus, são os muçulmanos. Os muçulmanos têm 10, 15 filhos aí, ó, proliferam igual coelho. E eles estão tomando conta do mundo. Na Europa hoje, daqui mais 10, 15 anos, a Europa, 50% da Europa será muçulmana. Daqui 15, 20 anos. 50%, eles já são 30% da população. Daqui a uns 20 anos, eles vão ser mais da metade da população. A Europa vai ser muçulmana, você está entendendo? Então os políticos, os líderes, serão tudo... Você está entendendo? O berço aí do cristianismo vai se tornar muçulmano, vai ser do Islã. Por quê? Porque eles têm muitos filhos. Enquanto lá os cristãos não querem ter, hoje lá nem está tendo cristão mais, né? Porque a igreja, hoje as igrejas virou restaurante, virou boate, virou qualquer outra coisa, museu. Mas os cristãos não querem ter filhos, e quando tem um. Enquanto que os muçulmanos têm 10, 15, 20. Então eles estão conquistando o mundo através da procriação, da proliferação, do nascimento, tá? É pela população mesmo, está crescendo e está espalhando e tomando conta, povoando tudo. É duro. Ai. Penso que no máximo no tempo que o mundo está, melhor ter mais...
Pois é, o problema é que a gente cristão tende a ter essa preocupação, enquanto que outros não têm preocupação nenhuma e estão proliferando. Eu quero ter pelo menos mais um filho, uma ou um filho, né? Eu não sei o que Deus vai mandar. Mas, infelizmente, a gente, por causa do contexto realmente social, cultural, político, econômico, a gente acaba tendo medo de ter filhos. É isso que acontece. Eu vejo muitos casais na igreja hoje, alguns casais cristãos que não querem nem ter filhos. E aí quando eu pergunto por quê, eles falam assim, esse mundo nosso está muito doido, muito louco, eu não quero ter um filho para poder depois desviar, né? Eu não ter controle, não saber ensinar direito, esse menino, né, dá mais problema do que bênção para minha vida. É mais ou menos isso que eles acabam pensando, né, olhando para o mundo. Então, cada dia que passa, menos filhos e pessoas não estão querendo ter filho nenhum. Só que esse não deveria ser o pensamento nosso como cristão. Não deveria ser. Mas a gente é afetado e é influenciado por esse pensamento. E esse pensamento vem mais do movimento feminista, que foi inculcando na cultura, inculcando aí nas mídias, nas redes, né? E a gente acabou sendo influenciado de alguma maneira a ter menos filhos. Isso, a gente acabou aceitando um projeto que não vem de Deus, é um projeto secular, é um projeto que vem do mundo. E de última maneira, esse projeto não vem do Senhor Deus, esse projeto vem infelizmente do outro lado. A gente acabou sendo influenciado e hoje em dia a gente tem medo de ter filhos, coisa que há 50 anos atrás não tinha. Né? Os nossos pais vieram de famílias que tinham 10, 8, 9. A família do meu pai tinha cerca de 8 ou 9. Minha mãe também tinha 10. A família da minha mãe 10. Eu tenho 10 tios de um lado, 8 do outro. Só que hoje em dia só tem uma tia. Esté só tem uma tia. Da parte minha, só minha irmã, só tem uma tia. Da parte de Mábia teve vários filhos. São uns 8 filhos também. Mábia tem umas 8 irmãs, tá? Porque os pais são mais velhos e tudo. Ela é a caçula da família, com 30 e poucos anos, né? Então, você vê, infelizmente a gente foi sim influenciado. Não, tem que se tomar cuidado. É igual eu falo, tem que tomar cuidado, tem que ter um equilíbrio aí, tem que ter equilíbrio. Tem pessoas que não têm condição nenhuma de educar, de criar filhos. E às vezes para ganhar benefício do governo, tem um filho atrás do outro para poder ganhar Bolsa Família, para não ter que trabalhar e tentar sobreviver de recursos que vêm do governo. Isso está completamente errado. Infelizmente, o mundo não funciona de acordo com os valores cristãos. Não funciona. Porque se o mundo funcionar de acordo com os valores cristãos, teria sim como a gente ter mais de 5 ou 6 filhos, todo mundo, se todas as famílias fossem cristãs. Se houvesse um respeito, uma harmonia, um equilíbrio dentro dos valores cristãos, bacana. Só que, infelizmente, por causa dos exageros, dos desvios aí, né, acaba que fica complicado. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Oi, Paloma, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos voltar para cá, gente. Então, o que acontece? O que acontece é que morre porque Deus matou, morre Onã porque Deus matou, e só sobra Selá, que é uma criança ainda na época. Então ele não poderia casar com Tamar. Porque ele era uma criança. Então Judá fala com Tamar que quando Selá crescer, que ele vai lá e coloca Selá para poder casar com ela, para dar descendência para dar descendência para Onã, para dar descendência para ele. Só que na realidade, no fundo, a Bíblia mesmo confessa é que ele estava com medo de Selá morrer também, porque parece que a Tamar estava sendo tida aí, né, como uma viúva negra, né, matadora de marido. A viúva negra é aquela aranha que na cópula, ao se copular com o macho, ela come a cabeça do macho, né? Ela mata o macho no momento da cópula, né? Então, como Tamar tinha matado 2 dos filhos, entre aspas, ela não matou ninguém, né? A Bíblia falou claramente que foi Deus que matou. Judá não sabia, né? Só estava vendo que os filhos dele estavam morrendo tudo. Falou assim, eu não vou dar meu último filho para ela, vai matar também, vai morrer. Eu não vou dar meu filho para ela de jeito nenhum, né?
Ah, meu Deus do céu. Tamar, metade do fígado branco? Não entendi o que é isso não. Depois você explica aí. E aí o que acontece? O que acontece é que Tamar cresce. Tamar, Selá cresce e nada de Judá fazer o casamento de Selá com Tamar. E Tamar fica sabendo que Judá vai viajar e vai passar por uma estrada ali, indo para uma região próxima onde ela mora, porque Judá mandou ela voltar para a casa dos pais e aguardar lá. Ela fica sabendo que Judá vai passar por um lugar próximo aonde ela estava. Ela se veste de prostituta e vai para a estrada. E aí Judá passa ali, perto, né? Onde ela está, ali à noite. E aí ele vê a ver, vestida com roupas de prostituta. Pergunta o que ela quer receber. Em troca do sexo, casual ali, do sexo. E ela fala... Aí ele fala que vai dar um cabrito para ela. Ela fala assim, como é que eu sei que você vai me trazer esse cabrito? Aí ele fala assim, o que é que você quer? Eu quero o seu anel, que é o selo. Eu quero o seu cordão. E eu quero o seu cajado. Eu quero o anel, o cordão e o cajado. Você vai me deixar comigo os seus pertences. E aí amanhã você me manda o cabrito e eu devolvo os pertences para você. E aí Tamar faz sexo com seu sogro. Faz sexo com Judá, né? A esposa de Judá já tinha morrido, já tinha passado um luto e tal. Ele estava solteiro ali, então ele não traiu, não adulterou a esposa. Ele era viúvo quando ele fazia isso com Tamar. Não viu Tamar estava com um véu no rosto, então não dava para ver o rosto dela, não dava para ir conhecê-la. E aí ele faz sexo com Tamar e entrega para Tamar ali o anel, o cordão e o cajado e vai embora. E no outro dia ele manda o cabrito e manda alguém pegar as coisas dele. Quando a outra pessoa vai lá no outro dia pegar as coisas, cadê as coisas? Cadê a mulher? Ela desapareceu, sumiu, ela voltou para casa dela. E se vestiu ali novamente de preto ali, enlutada pelos filhos que haviam morrido. Só que a Bíblia deixa gravado de que ela ficou grávida do sexo que ela fez com o sogro ali naquela noite. Ela acabou engravidando, tá? E aí, quando se passou algum tempo, a Bíblia fala que chega a notícia de que Tamar está grávida para Judá. Verso 24 está escrito assim: uns 3 meses depois disseram a Judá, sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou, tragam-na para fora e a queimem-na, tá? Então assim, passou 3 meses depois desse acontecido, descobriram que ela estava grávida. Ela era enlutada dos filhos de Judá e estava esperando o casamento de Selá. Ela não podia aparecer grávida, ela tinha que esperar o casamento com Selá para casar com ele. Só que Judá estava enrolando, ele já estava adulto e ele não fazia o casamento com ela. Ela foi lá e enganou o sogro, transou com ele, ficou grávida dele. Ele ficou sabendo que ela estava grávida e mandou matá-la porque ela tinha traído, né, o acordo. Não traído os maridos, porque os maridos estavam mortos, mas traído o acordo de casamento com Selá, tá? E aí, de repente, ela pega e manda alguém entregar os pertences que ela tinha. Ela falou assim, verso 25, quando a estavam tirando da sua casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem ao seu sogro: estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, este cordão e este cajado. E ela manda as coisas que ele tinha dado para ela aquela noite, ela manda as coisas de volta para Judá e fala: eu estou grávida do homem que me entregou esses objetos. Preste atenção nos objetos. E ali Judá percebe e reconhece que os objetos eram dele. E que ele havia feito sexo com ela naquela noite. E de que o filho que estava nela era dele, né? Verso 26 fala: Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu. Ela errou, mas ela foi mais justa do que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. Ele reconheceu que ele estava errado e de que ela deu um jeitinho dela para ela ter filho. Já que ele não queria fazer do jeito certo, ela deu o jeitinho dela para que as coisas acontecessem. Infelizmente,
né? E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos, tá? Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora, a parteira foi lá, amarrou alguma coisa no braço do bebê para poder mostrar que ele era o primeiro que estava nascendo. E aí o menino colocou o braço para dentro de novo e depois nasceu outro. O que era para nascer primeiro acabou nascendo depois, né? E por que amarrou aquilo no braço? Para justamente saber quem seria o primogênito, né? Quem era o primogênito, qual que nasceu primeiro. Eles tinham esse cuidado porque o primeiro que nascesse é o que herdaria todas as coisas, ficaria na função do pai ali, né? Exerceria ali o patriarcado ali dentro da família, seria o chefe da família, seria o mais velho, o primogênito. Foi por isso que ela amarrou um fiozinho ali para tentar distinguir quem é que estava saindo primeiro. Mas ele acabou colocando a mãozinha para dentro, o outro saiu primeiro, e aí a Bíblia fala que eles receberam o nome de Perás e o outro Zerá, tá? Amém? E aí a gente acaba o capítulo 38. A gente acaba o capítulo 38 com este acontecimento aí, o nascimento dos gêmeos de Tamar. Amém? Glórias a Deus, é importante a gente saber disso, porque de Judá vai vir quem? De Judá vai vir quem? Dos lombos de Judá, quem virá? Quem virá dos lombos de Judá? Jesus Cristo virá dos lombos de Judá. E olha para você ver, né? Olha o que Judá fez. Engravidou a nora. A nora, né? É isso mesmo? Engravidou a nora. E a nora teve gêmeos. E esses gêmeos vão... Um deles aí vai vir a descendência dele. E aí vai chegar até Jesus aí, né? Então daí você vê que não teve família perfeita, não teve família certinha. Você viu que a gente tá vendo a história aí, você vê que misericórdia, se dependesse da gente de ter algum homem perfeito, alguma mulher perfeita para poder Jesus vir de pessoas justas, honestas, íntegras, sem pecado, você vai ver, você vê aí claramente. À medida que a gente está estudando a Bíblia, por mais próximo religioso que seja, todos temos pecado, tá? Todos temos pecado, todos tiveram pecado, todos nós somos pecadores, todos nós estamos no processo de libertação. Nenhum de nós pode bater no peito e falar assim: eu não tenho pecado nenhum, já venci todos. Não existe isso. Tá? A gente só vai deixar de ter pecado quando aquilo que for mortal se revestir de imortalidade. Aquilo que for corruptível se revestir de incorruptibilidade. Quando a gente receber o corpo glorificado, que é semelhante ou igual, idêntico ao corpo que Cristo tem hoje, aí sim teremos vencido a morte, o poder da morte, o poder do pecado e tudo mais. Estaremos ali e saberemos quem nós somos de verdade, sem a influência do mal em cada um de nós. Amém, gente? Passei aí 8 minutos, deu para poder falar, ainda bem que eu falei. Ficou uma coisinha ou outra aí sem falar, mas não é algo muito importante não. Eu dei uma apressadinha, mas deu para a gente terminar. Amanhã nós vamos estar lendo aí o capítulo 39 e o capítulo 40, tá? De Gênesis. Por favor, separe um tempinho aí para que vocês possam ler Gênesis 39 e Gênesis 40. Dependendo do tamanho, dependendo da reflexão, a gente pode ficar em um capítulo só. Eu nem olhei o 39 e 40 hoje para poder ver o tamanho que era, tá? Geralmente eu deixo para ler no outro dia. Então eu não sei. Eu vou ter que preparar a mensagem para a igreja nesse final de semana. Mas eu acho que dá para fazer tudo, tá? Dá para fazer tudo. E eu ainda vou ter que dar a EBD no domingo de manhã. Então tem um bocado de coisa para estudar. Ainda bem que não tem mentoria na sexta-feira. Porque se tivesse mentoria na sexta-feira, misericórdia de mim. Muita coisa, gente. A gente tem que ter tempo para estudar. Eu fico imaginando. Antigamente eu trabalhava de manhã, de tarde, e eu tinha que fazer tudo isso à noite.
né? Meditar, refletir, preparar mensagem e fazer live e aquela coisa toda, e eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Não é à toa que eu tava ficando sobrecarregado, gastrite nervosa me atacando. Minha gastrite foi curada, graças a Deus. Eu não sinto mais nada do que eu senti alguns meses atrás. Era cansaço, era estresse, né? O corpo reclama, tá? Vamos orar. Lembrar de colocar... Vixe, quase que eu colocava. Quase que eu não colocava. Vocês ficam prestando atenção mais no slide do que no que eu tô falando aqui. Eita, Jesus, lembrar de colocar o momento de oração. Amém, 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 amém. Era uma correria louca. Mas, né, é assim mesmo. São as fases da vida. Deus agora está me permitindo vivenciar uma fase completamente nova. Eu vou entrar num contexto completamente novo na minha vida, que eu estou assim um pouco ansioso, porque eu sei que vai ser diferente. Algo que eu estou esperando há muitos anos vai vir, se possível, né? Confirmando tudo ali em março, vai vir a existência. E aí é uma trajetória nova, onde é Deus que vai construir aí, né? Essa trajetória. Mas eu estou curioso de ver o que é que Deus vai fazer nos próximos meses, nos próximos anos, tá? É uma coisa que eu estou esperando há muitos anos e eu estou ansioso para entrar e para começar essa jornada nova, diferente, né? Com uma visão nova, tudo novo, vai ser diferente, mas amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite, por essa live. Amanhã leiam 39 e 40 e à noite 9h30 nós estaremos aqui para refletir nesses capítulos, tá? Oremos neste momento. Pai amado, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, obrigado por este momento que o Senhor tem nos proporcionado, estarmos reunidos para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Rogo que o Senhor continue assim nos capacitando a buscar cada vez mais a Sua face, a sentirmos sede e fome da Tua Palavra, para que possamos gastar tempo ali, Senhor, meditando sobre ela, absorvendo os ensinamentos, encontrando as aplicações que deverão ser feitas em nossas vidas, dando lugar para as transformações necessárias. Deus, nos capacite, Deus, a reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, nossos desvios de conduta aí, Deus, que o Senhor venha estar usando as vidas dos teus servos, os erros que eles cometeram aí na Bíblia, que a gente vai aprendendo no dia a dia, que o Senhor venha estar usando esses erros para nos alertar, tomar cuidado, para nos revelar algo errado em nós e que possamos dar lugar para uma mudança, que o Senhor venha nos capacitar a fazer e passar por essa mudança, para que a cada dia possamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus e possamos dar um melhor testemunho diante deste mundo que está aí em trevas, Deus. Tem misericórdia, Pai. Vá assim trabalhando em nossos amigos, familiares, colegas, irmãos, aqueles que estão no processo de libertação. Vá trabalhando, Deus, e vá assim libertando. Rogo pelos pedidos que estão nos corações dos teus servos. O Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe as suas aflições, as dificuldades que vivem no dia a dia. Rogo que o Senhor venha estar entrando em providência de acordo com o teu propósito, venha estar abençoando, os capacitando a desenvolver os ministérios os quais o Senhor tem na vida de cada um. Deus, que eles possam fazer da melhor maneira possível, dando tudo de si, de maneira a honrar, exaltar e glorificar e servir com amor ao próximo e a Ti. Deus, obrigado, Deus, por essa live, obrigado por essa oportunidade. Apresento minha vida, a vida da minha esposa, da minha filha, os projetos, o concílio ali no mês de março, o contexto da casa ali em Salinas. Que o Senhor venha estar tocando e movendo todas as peças para que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Obrigado por tudo, é no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente? Glória a Deus. Um grande abraço a cada um de vocês que estiveram por aí. Vejo vocês na live 15. Iremos ler e meditar aí em Gênesis 39 e Gênesis 40 amanhã às 9h30, tá? Um grande abraço a cada um de vocês. Vejo vocês amanhã.
Obrigado, Andréia. Obrigado aí, Kate. Obrigado, Kevin, Kelly, Patrícia, que estava por aí também. Quem mais entrou? Teve Mona Lisa, que não entrava há muito tempo. Deus abençoe sua vida também, viu, Mona Lisa? Eu não sei se ela está aí agora, mas que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser. Foi!